Olá, Tudo bem? bom dia, Alexandra. Tudo? E contigo? Tudo bem também. Maravilha. Já estamos a ver que o som e a imagem está perfeito. Então vamos nos aí preparar para esse nosso encontro que vai passar num instante, não é, Alexandra? Passa bem rápido. Eu vou começar porque. Opa, conta? Não, depois passa muito rápido encontros, né? E aí vamos aproveitar aí ao máximo. E aí estão chegando aí os nossos queridos amigos e amigas profissionais interessados nesta temática também tão interessante que hoje escolhemos. E para quem ainda não conhece, a Alessandra Bottasso, ela é advogada, ela também é mediadora judicial e mediadora privada, é facilitadora de processos circulares e usa um termo que eu acho muito interessante porque já revela as características e a personalidade da Alessandra, que ela diz que é uma aprendiz. E que mais dizer, não é, Alessandra? Somos todos aprendizes nesse mundo em que temos esta oportunidade de estar juntos e trabalhar contigo tem sido muito gratificante para mim também. Então eu quero te dar as boas-vindas. Obrigada, Dulce. É sempre um prazer estar com você. É sempre uma oportunidade de grande aprendizado. Muito bom, obrigada. E hoje em particular nós escolhemos aí um tema, que é um tema que temos vindo a trabalhar e que temos vindo a trabalhar, acredito eu, de uma forma exemplar. Dani está aí, a Dani é responsável pela Alessandra ter vindo parar aí a minha rede e ter vindo parar aqui a este local que é tão bonito, que é um local de constante aprendizagem. Então, obrigada, Dani, viu? E hoje, em particular, neste tema que nós nos colocámos aqui, de falar, que foi sobre as competências do advogado e da advogada consensual, não é, Alessandra? É verdade, Dulce. Porque teve várias oportunidades que você viu uma coisa que me chamou muita atenção, né? Que o cliente ele busca o advogado no momento que precisa resolver logo aquele conflito, aquele problema dele. Mas muitas vezes, quando eu vou chamar meu advogado, aí as pessoas falam, nossa, agora vai complicar. E isso daí me chamou a atenção porque, de fato, é conflitante com a função do advogado. E o advogado está ali que é para auxiliar e resolver de maneira efetiva os problemas do cliente, né? E aí eu fiquei nos processos consensuais, principalmente na mediação, o advogado ele tem que estar muito preparado para poder fornecer esse serviço e resolver de maneira eficaz. E às vezes isso demanda uma outra postura, demanda que ele tenha outros conhecimentos e outras aptidões para que ele possa atuar de maneira efetiva e não seja uma pessoa que possa vir a causar ainda mais problemas para o cliente dele, né? E são competências novas. Então, Lúcia, eu gostaria que você falasse para a gente quais seriam essas competências que o advogado precisa desenvolver para atuar num processo consensual, para atuar num processo de mediação. Muito legal, porque quando eu te estava a escutar, eu lembrei-me de uma frase que, inclusive, num destes encontros aqui da jornada, nós falámos com a Juliana, que é a primeira pergunta que o advogado precisa de entender que ele tem de fazer ao cliente, que é se o cliente quer que o advogado seja parte da solução ou que ele seja parte do problema. Mas para que o advogado consiga fazer essa pergunta, ele próprio tem que entender que, de acordo com aquilo que forem as competências dele, de acordo com aquilo que for a postura dele, de acordo com o que for o comportamento e a atitude, ele vai estar a ser parte do problema ou parte da solução. E essa foi, digamos, a justificação pela qual, na minha vida, surgiu e eu desenvolvi designadamente a chave. Porquê? Porque quando nós falamos de competências,
por regra, também há aí alguma confusão sobre o que é que significa competências. Porque ter competências é algo que nós verbalizamos muito, mas até que ponto é que o sentido, o contexto, o significado de ter competência está interiorizado efetivamente em nós. E aí os estudos, eles dizem que para nós identificarmos se uma pessoa tem ou não competências, não basta que ela tenha conhecimento, não basta que ela tenha saber, não é? Porque ter conhecimento significa ter saber. Nós podemos ter, e isso verifica-se muito, inclusive na parte mais académica. Existem muitos professores que têm muito conhecimento, mas depois eles têm dificuldade em colocar esse conhecimento em prática. E aí junta-se o quê? Junta-se que quando nós estamos a falar de competências, nós estamos a falar de conhecimento, mas nós também, que é o saber, nós estamos a falar também do saber fazer, que são as habilidades, e depois não basta nós sabermos e sabermos fazer. É preciso efetivamente ter a coragem, ter a determinação e a vontade, e mais do que a vontade, a ação de fazer efetivamente. Então vejam, nós falamos em saber, saber fazer e efetivamente fazer. Ou seja, conhecimentos, habilidades e atitudes. Tudo isso, esse conjunto, significa ter competências em determinada área. Quando nós falamos, em particular, na advocacia consensual e, em especial, na advocacia no processo de mediação, é muito importante que os advogados, em especial, entendam, em primeiro lugar, quais é que são os valores e qual é que é o código de ética que esse processo em particular exige, que esse processo em particular demanda. Porque, por exemplo, se eu tiver num processo heterocompositivo, onde o resultado que eu pretendo alcançar é um resultado de ganha-perde, há determinados valores e há determinados comportamentos éticos que são aceitáveis. Porquê? Porque nós sabemos que ali o que importa é a arte do convencimento do terceiro que vai decidir. Já num processo autocompositivo ou num processo consensual, aquilo que lhe importa é efetivamente haver ali uma troca, uma partilha de informação, uma partilha de construção de opções que sejam opções de ganhos mútuos, porque o objetivo em particular é construir a melhor solução para aqueles intervenientes, tendo em consideração o elemento de continuidade dessa relação. Então já há aqui uma diferença, e essa diferença, ela também tem impactos nos valores e na ética que se espera deste profissional, que não significa que um seja melhor que o outro. Aquilo que nós precisamos de entender é que é diferente. Isto, em termos agora vamos lá para as competências, é o triângulo do conhecimento, não é? Voltamos sempre aí ao mesmo ponto, que é termos essa consciência de quais é que são as competências necessárias em termos do conflito, da comunicação e da negociação nesse processo que é um processo consensual, em especial a mediação. Né? E é dessa forma que eu vejo, de facto, essas competências em particular que nós estamos aqui a falar e a trazer para este profissional, que ele não vai abandonar e ele não vai deixar o outro que ele já conhece, não é? Ele não vai deixar de ser o advogado que se sabe comportar num modelo heterocompositivo. Ele vai precisar de aprender aquilo que são os princípios, aquilo que são, como está aí a Raquel a dizer, as regras orientadoras deste outro processo. É um processo diferente, não é melhor nem pior. Nem há comparação, eu não comparo os processos. Eu entendo que eles têm avaliações diferentes, que é preciso profundidade no conhecimento, não é? Para saber depois aí fazer essa triagem. O que é que tu pensas disso? É exatamente isso. Você vai ter um processo de fato. Não dá para comparar. São objetivos diferentes, tanto num processo heterocompositivo como no processo consensual. E então não havia sequer para comparar mesmo. E me parece
profissionais às vezes ficam com receio, né, de haver competição, de haver algo nesse sentido, mas na verdade são novas competências que você oferece ao cliente, né? São novos serviços, né? Sim. Então, realmente, é um processo coletivo, é o ganha-ganha, né? Todos satisfeitos, então é uma outra atitude, é uma outra postura do profissional que se exige no processo de mediação, no aula em geral. E a ver com você outra coisa, porque quando a gente fala de processo do profissional da advocacia, como é bom aquele que tem, né? É bom aquele profissional. No processo heterocompositivo, a ideia que se tem é de que o bom advogado é aquele que sabe brigar. A postura que se pede de um advogado que vai atuar na ação. No consensual. Tá falhando um pouquinho para mim, eu não sei se é a minha, se é a tua. Mas vamos lá. Aquilo que eu entendi que tu estavas a perguntar, ver se eu entendi correto, é que no processo heterocompetitivo nós temos uma postura e um comportamento e uma atitude mais competitiva e que não é essa atitude que se espera no processo consensual. Foi basicamente isso que eu escutei tu dizeres, para eu comentar. É isso, Alessandra? Isso. E aí, essa postura, né, essa postura que ela é mais adequada num processo consensual, se ele é bonzinho, porque ele costuma ser visto como bonzinho que talvez ele não seja tão bom. E o cliente, ele é defendido por esse profissional dentro de um processo consensual? Acho que a Alessandra está aí com um problema de net, que o som dela está picando. Vê se é o lugar onde tu estás, Alessandra, que pode ser que não estejas com... Vamos ver. Mas aí eu vou respondendo enquanto a Alessandra se coloca em um lugar melhor. Quando nós temos essa visão em relação ao advogado, de que ele é o sujeito que briga, de que ele é o sujeito que de alguma forma impõe uma solução ao outro, nós estamos a falar essencialmente de um advogado que ele sabe se colocar, ele sabe se posicionar, e inclusive ele sabe negociar naquilo que nós denominamos de negociação por posições. Ele é um advogado que, em relação à comunicação, por regra, as competências que ele tem são competências de oralidade, são competências de convencimento, a tal chamada arte do convencimento pela fundamentação e pela argumentação, e que vejam que todas elas fazem total sentido para aquilo que se propõem os processos heterocompetitivos, que é ter uma decisão favorável à sua pessoa, exclusivamente favorável à sua pessoa. Aí, o que é que importa nós entendermos? Nós precisamos de entender quais é que são as características do processo consensual, em especial daquilo que é o processo de mediação. E no processo de mediação, como a Juliana aí nos está a trazer, o advogado, que é um bom profissional, que é um profissional competente, não é bonzinho. E nós já verificamos aqui em toda esta jornada de lives que temos estado a fazer, que as advogadas que têm vindo aqui trazer a sua experiência, elas são assertivas, elas são aguerridas e, quando necessário, elas se sabem impor, elas têm essas competências. Mas elas têm mais do que isso. Elas, além disso, elas têm desenvolvida uma competência, por exemplo, da assertividade. Essa é uma das competências que eu diria que é um ponto forte para um advogado e para uma advogada que quer atuar e levar o seu cliente para o processo de mediação. Uma outra competência que é extraordinariamente importante
é o desenvolvimento de uma escuta não só ativa, mas de uma escuta empática, que é aquela escuta onde nós não consideramos que escutar o outro e entendê-lo significa lhe dar razão, mas que escutar o outro e entendê-lo significa nós também identificarmos quais são as necessidades que ele tem e, eventualmente, quais são os pontos fracos e os pontos fortes que ele tem e, com isso, também identificar oportunidades e desafios, ou seja, análise SWOT, análise fofa, que nós também aqui já abordámos um pouco. Com isso, falar deste advogado consensual que nós temos vindo aqui a desenvolver e trazer as competências que ele precisa de adquirir, é nós tomarmos consciência de que aquele advogado que foi lá formado, que foi treinado, que foi formatado na universidade, é absolutamente maravilhoso e ele não vai deixar de existir, ele vai continuar na nossa formação. Só que é como que existe um gap, ou seja, se nós considerarmos que ele é exclusivo, nós estamos a considerar que o único processo capaz de nós termos a atuação é o judiciário. Então isso é nós acreditarmos na escassez. E aquilo que nós temos estado aqui a trabalhar, e aquilo que nós trabalhamos muito na chave, não é, Alexandra, é entender que a advocacia ela é abundância. Então, se ela é abundância de processos, eu já tenho estas competências, mas eu preciso de desenvolver outras competências para eu também me saber posicionar, para eu também me saber colocar em outros processos que não exclusivamente o judiciário. É como se nós estivéssemos a abrir um leque, eu diria assim, nós estamos a desenvolver um leque maior, nós estamos a desenvolver competências que nos permitem olhar fora da caixa, sair da zona de conforto, vamos enfrentar desafios, vamos enfrentar dificuldades, vamos, mas isso aqui entre nós significa crescer, significa desenvolver, né? Significa amadurecer, porque ficar na mesma é ficar na mesmice, ou seja, é não acontecer nada. E isso nós sabemos que não é um ciclo de vida, não é? Porque se não acontece nada, eu costumo comparar essa situação com o eletrocardiograma. A vida é como um eletrocardiograma, inclusive há um sketch, há um vídeo absolutamente maravilhoso, penso que é de um autor indiano, que fala disso com uma perfeição que eu subscrevo cada palavra, que é a vida é como um eletrocardiograma, ela tem altos e ela tem baixos. No momento em que no eletrocardiograma o risco ele fica contínuo, parado e estático, significa que a vida acabou. E por isso é que estes desafios, eles são um motor. A sociedade mudou, os conflitos mudaram, as profissões mudaram, as exigências, a comunicação mudou, tudo mudou. Nós vamos continuar a fazer a mesma advocacia? Nós vamos continuar a ter o mesmo conceito de justiça, de direito e destes profissionais? Não me parece interessante, confesso. E por isso é que eu, de facto, considero que essas competências em concreto, é que nós estamos aqui a falar deste novo profissional, ou melhor, deste profissional atualizado, porque ele não é novo, ele está a atualizar-se, é um profissional contemporâneo. Elas não só lhe trazem mais forças, como elas vão ser uma diferenciação da sua atuação, e que isso vai ser sinónimo, no meu entender, e naquilo que é a minha prática, a minha experiência, e aquilo que eu vejo de vocês fazerem e acontecerem, que me orgulho muito, de profissionalismo e qualidade. Um cliente que contrata um advogado consensual é um cliente que fica fidelizado. Isso eu tenho convicção total e absoluta. Vai voltar. E é também um trabalho estratégico, né, Dulce? Igual como a gente vê no curso, né, da chave e também no Masterclass, a gente viu que exige muita estratégia do profissional da advocacia. Não é simplesmente lá sorrir, não, é preciso avaliar muita coisa. Inclusive se aquele é o método adequado para o cliente. Se é ali que vai conseguir uma resolução efetiva do problema dele. Então, são
competências diferentes que é preciso desenvolver, que estão para além do que a gente já sabe no processo litigioso, no processo heterocompositivo. Então, é algo também que traz dinâmica, traz mais desafios para a gente. Sem dúvida. É porque acaba por haver aí uma questão que é, em primeiro lugar, este advogado que nós estamos a falar e esta advogada que nós estamos a falar é um profissional que, como ele sabe que não existe um único caminho, que não existe uma única porta, mas ele ele precisa de saber que não existe um único caminho ou uma única porta, não é? Porque isso estamos a falar do conhecimento. Ele precisa de saber quais são os outros caminhos e quais são as outras portas. Mais uma vez, ainda estamos a falar em conhecer. Além de conhecer, ou seja, além desse conhecimento, do saber, ele tem que saber fazer. Então, ele tem que saber como é que eu vou fazer uma triagem, como é que eu vou fazer a análise do método mais adequado para aquela situação, para aquele contexto, para aquele cliente. Quais é que vão ser os critérios objetivos que vão fazer com que eu indique ao meu cliente o método mais adequado. Depois, a seguir a isso, ele ainda vai ter que fazer efetivamente. Ele vai dizer ao cliente, olha, temos aqui uma planilha, temos aqui um documento para nós identificarmos por critérios objetivos qual é que é o mais adequado. Ok, então já fizemos isso. E agora? Identificamos o método mais adequado, certo? Mas e o que é que se faz a seguir? Não é? Então, isso que tu estavas a dizer. Análise estratégica da situação face àquilo que são os objetivos a alcançar. Então, esse advogado que nós estamos a falar é efetivamente um estrategista. Ele vai continuar a ter que identificar uma estratégia para alcançar o resultado. A grande diferença que há aqui é que se nós pensarmos apenas com uma cabeça jurídica, no sentido da lei, nós vamos estar a limitar-nos àquilo que está efetivamente provado e àquilo que a lei aplica como solução única. E isso significa o quê? Que nós vamos nos estar a autolimitar, logo também a auto-boicotar e de alguma forma a criar aqui ou a colocar em prática crenças limitantes. Crenças limitantes de que não é possível negociar com o outro, não é possível conversar com o outro, que o outro é muito agressivo, que o outro é uma pessoa muito mal formada. Ou seja, nós começamos a criar uma série de medos, uma série de receios, exatamente para contaminar a possibilidade de que haja um consenso. E por isso é que muitos colegas dizem, não, Dulce, eu já tentei tudo na negociação e não foi possível, não é possível conversar com o outro lado, é uma pessoa, e aí começam o quê? As ofensas, os julgamentos, os juízes de valor, é uma pessoa hipócrita, é uma pessoa mentirosa, é uma pessoa que não sabe, não honra com a palavra, e por aí vai, certo? E aquilo que nós precisamos de identificar é que esse será o momento indicado para chamar um terceiro. Porque quando nós estamos nesse momento em que a conversa quebrou, ou seja, não há comunicação, quando nós temos efetivamente falta de confiança, quando nós temos a violação de alguns valores, que são valores de respeito, de integridade ou outros, aquilo que efetivamente resulta é que nós precisamos de um terceiro. A questão é qual terceiro? Se é um terceiro que vem decidir, se é um terceiro que vem impor, ou se é um terceiro que vem facilitar essa comunicação, que vem facilitar esse desenvolvimento. E aí, mais uma vez, o que é que importa? Entender que até para o processo de mediação, essa estratégia eu diria que é absolutamente fundamental, porque tu vais ter e vais precisar de identificar com o cliente o que é que vocês vão dizer no primeiro encontro, qual é que vai ser a agenda, qual é que vai ser a pauta que vocês vão colocar em termos dos temas que vão ser ali desenvolvidos, que vão ser estimulados, como é que vai ser utilizado o mediador para alcançar aquilo que na negociação não foi possível. Então é tudo estratégia, tudo estratégia. E no Active Masterclass acho que isso ficou absolutamente claro de como é importante essa conversa, não é? Sim.
Foi, aliás, uma experiência extraordinária, né? A gente poder praticar e verificar isso na prática mesmo, a necessidade de se montar esse plano estratégico, de alinhar com o cliente, como que vai ser, qual vai ser a pauta, o que vamos discutir no momento da audiência, verificar se de fato aquilo está levando aos objetivos almejados ou não. Então, né, excelente, né, para a gente colocar na prática, que é o que você disse, né, agora há pouco, não basta o conhecimento, tem que fazer, tem que colocar em prática e desenvolver essa prática, né. E aí até eu também queria, né, ver com você essa questão, porque eu já ouvi muito de clientes, né, e na época eu não tinha ainda nem o conhecimento a respeito da mediação, e era muito comum eu ouvir de clientes: nossa, mas o juiz nem me ouviu. Como que ele vai decidir minha vida se ele não me ouviu? E isso é algo que hoje eu trago, né, quando eu vou trabalhar como mediadora, eu trago muito isso para as pessoas envolvidas, que aquela é a oportunidade de elas participarem ativamente, né, de serem elas que vão decidir o que vai acontecer com relação àquela parte da vida que eles estão trazendo. E eu acho que essa é a parte mais maravilhosa da mediação e dos métodos consensuais, que é essa participação das pessoas que estão envolvidas no problema, de elas resolverem. Isso sem dúvida que é, e além dessa experiência que tu falas do cliente dizer muitas vezes: mas como assim a juíza ou o juiz nem me escutou, não me perguntou nada, nem quis saber a minha versão dos factos. Então isso é sinónimo de que, a maioria das vezes, o cliente ele não entende a dinâmica do processo heterocompositivo. E aquilo que importa é nós dizermos e fazermos entender o cliente que ele participar de um processo autocompositivo, ele vai efetivamente ter essa oportunidade, mas ter essa oportunidade também significa ele assumir uma corresponsabilização. Isto é, ele não vai ter só o bónus, ele vai ter o bónus, mas ele também vai ter o ónus. E isso é fundamental quando nós vamos para um processo autocompositivo, como é o processo consensual da mediação, porque é uma forma do advogado já preparar o cliente, que não só ele vai poder falar, como ele também vai ter a oportunidade e vai ter a importante função de escutar. Porque se ele quer ser escutado, o outro também quer ser escutado, porque existe isonomia no processo de mediação. E isso é algo que eu considero que é absolutamente fundamental, essa prévia, essa preparação, que é uma obrigação, é um dever do advogado para com o cliente. É uma forma também, eu costumo dizer, Alexandra, de o advogado justificar até os seus honorários. Porque se eu estou ali a ter um investimento de horas, um investimento de tempo, para que aquele cliente ele fique preparado, ele se sinta confortável e ele se sinta totalmente à vontade para ir comigo ao processo de mediação, ou se nós dissermos e chegarmos à conclusão que ele pode ir sozinho, ok, absolutamente maravilhoso. Mas essa questão de que ele vai ter essa oportunidade, isso tem que ser muito desenvolvido com ele, para que ele não tenha surpresas e para que ele não crie falsas expectativas de que ele vai chegar a um lugar onde ele vai dizer a sua versão dos factos e vai estar lá alguém que lhe vai dar razão e que vai dar palmadinhas nas costas e dizer: isso mesmo, você está coberto de razão, eu estou a seu favor. Então é muito importante essas expectativas elas serem esclarecidas, ou melhor, ele ter uma informação esclarecida ao que vai, porque isso minimiza frustrações, para que ele não só, como no processo de heterocompositivo, ele ganhe essa frustração de que, mas ele nem me ouviu, ou a outra questão que também acontece, que é muitas das vezes ele ter uma sentença que é favorável,
depois nós dizemos-lhe, olha, a sentença é favorável, nós temos o nosso direito aqui confirmado, mas não vamos conseguir fazer nada com ela. E aí é uma outra frustração ainda maior, porque ele diz, como assim nós não vamos conseguir? E é difícil dele reconhecer o nosso trabalho, e é difícil dele aceitar o que é isso então da justiça. E num processo autocompetitivo, como é o processo consensual da mediação, de ele entender que sim, ele vai ter esse espaço, mas ele também vai ser corresponsável por construir a solução, e ele vai precisar de entender que a construção da solução significa análise de opções, e opções de ganhos mútuos. Então, ele também precisa de desmistificar o conceito de que ele vai entrar num processo para ganhar. Não é? Ou seja, ele tem que entender que ele vai entrar num processo onde todos, e por isso é que eu digo que o protagonismo é efetivamente dos intervenientes, é dos mediados, porque eles têm a palavra final, mas o protagonismo é de todos, porque o advogado ele tem a obrigação de dirigir, de conduzir o cliente, de defender os seus direitos, de defender os seus interesses e de criar, ou seja, ter a criatividade ao serviço do processo de mediação na construção de soluções de ganhos mútuos e criativas, e ter o jogo de cintura e a flexibilidade e a maleabilidade para entender os pontos de vista e as fundamentações e o que é que isso significa em termos de interesses e necessidades. Então, é dessas competências que nós estamos a falar deste advogado consensual. E, por outro lado, o próprio mediador vai dirigir e conduzir o processo, vai ultrapassar obstáculos à comunicação e vai potencializar que tudo isso aconteça. E por isso nós estamos a falar de algo que é diferente, não é comparável. Ou seja, eu nunca direi, nunca ninguém me vai ouvir, dizer que uma coisa ou que um processo é melhor que o outro. Porque não existem processos melhores, no meu entender não existem processos principais. Aquilo que é a função deste advogado que nós estamos a falar é a mesma atualidade que nós fazemos de outras profissões. Isto é, quando nós falamos, por exemplo, até diria mais, olha, quando nós agora falamos de engenheiros e arquitetos. Os engenheiros e arquitetos, atendendo à situação inusitada que 2020 tem sido, e àquilo que passaram a ser as necessidades, por exemplo, do home office, certamente as próximas construções que vão ser projetadas não são iguais àquelas que eram projetadas em 2019. Porque as pessoas agora começaram a ter o quê? Outras necessidades, outros interesses, outras formas de viver, outras formas de conviver e de se organizar. E por isso é que é necessário também, quando nós falamos em competências da advocacia, identificar o que é necessário desenvolver. Porque se eu vou a um processo onde ele tem determinados princípios, onde ele tem determinados objetivos, e onde ele tem uma sequência de etapas para se alcançar determinado resultado, e se eu não me comporto de acordo com aquilo que esse processo espera de mim, eu não vou conseguir alcançar aquele resultado. Sim. Não é? Daí, né, dentro de tudo isso que você comentou agora, é o que demonstra a importância do advogado. Também nos processos consensuais, né, nos processos autocompositivos, porque ele que vai dar assessoria, ele continua dando assessoria jurídica, mas tem um plus, né? Tem outras habilidades que precisam ser desenvolvidas para que ele também consiga atender aos interesses do cliente, defender esses interesses, né? Então, é uma adequação ao processo, né? Buscar o processo adequado, não alternativo, né? O processo adequado. E isso é muito importante. E até já me leva para uma outra pergunta para você, Dulce. Porque muitos colegas perguntam, mas será que eu tenho perfil? Existe um perfil adequado para desenvolver essas competências? Bom, essa é uma pergunta, de alguma forma, eu diria, desafiadora, mas fundamental.
Por que eu digo desafiador e fundamental? Porque, no meu entender, todas as profissões, elas têm um perfil adequado. Vou-te dar o exemplo da medicina, que dentro da área da saúde é uma área que eu atuo muito. E aí, o que é um perfil adequado para um médico? O perfil adequado para um médico é aquele que faz um bom diagnóstico, dá o tratamento adequado ao paciente e resolve a situação de saúde dele. Ou o perfil adequado, além disso, implica que ele saiba escutar o paciente, que ele saiba transmitir ao paciente aquilo que de facto ele enxergou e como é que ele visualiza que aquele paciente deve de se cuidar. Isto é, basta ele passar a receita, está aqui, vai embora, vai na farmácia e compra, ou ele precisa de ter outro tipo de perfil, outro tipo de competências. E com isso eu direi que sim, que de facto existe um perfil adequado para advogar, em especial para advogar na mediação. Mas esse perfil, ele continua a significar que o advogado ele, vai efetivamente assessorar, ele vai informar, ele vai aconselhar, ele vai acompanhar o seu cliente nos seus direitos e nos seus interesses, e também, óbvio, nos seus deveres, porque como advogado ele continua a ter essa função. Além disso, ele tem que ter um perfil onde ele tenha um propósito de prestar um serviço de qualidade, e eu diria que prestar um serviço de qualidade é muito mais do que dar uma decisão ou uma orientação jurídica. Prestar um serviço de qualidade também não é ter uma postura de psicólogo. Prestar um serviço de qualidade é saber escutar o cliente, é saber escutar para além da escuta jurídica, é saber questionar o cliente, é saber também lhe dizer que certamente ele vai receber propostas das mais variadas de outros colegas, e se ele está a conhecer-nos pela primeira vez, mas talvez seja interessante aí vocês desde logo se apresentarem como um advogado diferenciado, uma advogada diferenciada. E como é que vocês fazem isso? Conhecimento, habilidade e atitude. Ou seja, demonstrem efetivamente para ele o que existem vários caminhos, que vocês têm especialização e expertise nesses vários caminhos, que por questões e elementos objetivos vocês sabem identificar qual é o caminho mais adequado e mais, que vocês vão saber acompanhá-lo em qualquer que seja o caminho escolhido por ele. E isso é muito interessante, porque aí nós como que responsabilizamos também o cliente por essa escolha, que é muito diferente de nós às vezes escutarmos o cliente dizer assim, mas a doutora disse que nós íamos ter uma sentença assim, assim, assim. E eu vou ter que lhe dizer, eu disse, porque as provas que nós tínhamos e a história, a versão da história que você me colocou e que eu coloquei na petição inicial, levava a isso. Mas aquilo que acontece é que o outro lado trouxe outras provas que eu não conhecia, então eu fui surpreendida e o juiz teve um entendimento que foi o entendimento da aplicação ao caso concreto. E aí, podemos recorrer? Podemos, você quer recorrer? Então, esta insatisfação que o cliente tem também nesse momento, e há vários casos em que isso acontece, ela pode ser solucionada, ela pode ser resolvida, se nós, nesse momento prévio, nós colocarmos o cliente a decidir connosco. Isto é, ele se compromete com aquilo que nós estamos a trazer como solução. E aí, eu diria que mais um outro elemento que me parece que é muito importante estar no perfil desse advogado da mediação é a efetiva pretensão dele conseguir resolver problemas e dele se predispor a resolver o problema, em vez de encontrar uma solução para a situação. E isso porquê? Porque quando o advogado ele se coloca, ele coloca-se com toda a sua bagagem. E a sua bagagem é a sua bagagem teórica, é a sua bagagem da sua formação, mas também é a bagagem da sua vivência, da sua experiência. E isso faz-me sempre pensar que, quando o advogado
procura desenvolver competências, muitas das vezes aquilo que ele faz é ele, pela experiência que teve, ele adquire novas competências. E a outra questão é pelas vivências que ele tem com outros colegas. Isto é, se ele identifica a forma, o jeito como um determinado colega faz uma negociação e tem resultados que são identificados como resultados, entre gomas, não é, de sucesso, ele vai ter a tendência para copiar, ele vai ter a tendência para fazer daquele jeito. E a questão é se isso é o mais adequado para desenvolver competências. Porque isso significa, no meu entender, que esse tipo de profissionais que imita os outros, eles têm pouca capacidade de autocrítica e de autoanálise e de autorreflexão. E quando nós estamos a falar desta advocacia, que é uma advocacia diferenciada, é uma advocacia que exige esse autocrítico. É uma advocacia que exige mais do profissional do que aquela outra que é o by the book. Ou seja, aquela que já tem quase a receita pronta. Em que, no fundo, aquilo que esse advogado faz é, ele recebe do cliente a situação com uma procuração que ele delega no processo onde vai haver um terceiro que decide. Então ele faz ali um meio campo. Como num jogo de futebol, ele faz ali um meio campo, ele divide o jogo. Já aquele profissional que é o profissional consensual, ele sabe ser um defesa, ele sabe fazer o meio campo e ele sabe atacar e marcar gol. Então, estamos a falar de profissionais distintos. Estamos a falar de profissionais, de facto, que o desenvolvimento dessas competências, eles são feitos com a experiência, eles são feitos através da verificação daquilo que deu certo com outros, daquilo que deu errado com outros, mas eles são advogados que são mais arrojados no sentido de que assumem enfrentar os desafios. Porque eles partem, para ser um advogado consensual, implica partir do pressuposto que nós não sabemos como é que aquela situação se vai desenvolver. Então nós precisamos de quê? Confiar às cegas, mas ir de peito aberto de que vamos construir a melhor solução. É assim que eu vejo. E a criatividade, né, o desenvolvimento da criatividade para poder auxiliar o cliente nisso, realmente é um grande desafio e tem que ser arrojado para estar à altura, né? E isso me leva a uma última pergunta que eu tinha para você hoje, Dulce, que é: e para quem quer desenvolver essas competências, como fazê-lo? Bom, eu sou super suspeita, né? Sim. Eu sou a pessoa mais suspeita para responder a essa pergunta, porque eu diria que no meu caso, aquilo que eu fiz durante a minha carreira profissional até agora foi desenvolver essas competências através de experiência, através da minha experiência nos vários desafios e nas várias carreiras profissionais que eu tive a grata satisfação de ter exercido, e foi exatamente a partir disso que eu fui desenvolvendo projetos de partilha dessa minha experiência, mas sempre dando o compromisso de que eu não formato ninguém. Ou seja, quem faz formação comigo tem como garantia que eu desformato. Mas eu não dou forma. A forma, eu respeito a genuinidade de cada um de vocês, que eu considero que é absolutamente fantástica e que quando ela acorda, é como que um profissional novo que se desperta. E isso emociona-me demais, Alexandra. E por isso eu digo-te uma coisa, como aí usando algumas técnicas e ferramentas de mediação, eu acho que tu és a pessoa indicada a responder essa pergunta. Olha, é realmente uma desformatação, Dulce, você tem toda a razão, porque é como se fosse um mundo novo, né? Como se fossem novas portas, né? E você nos trouxe a chave para abrir essas portas e desbravar esses caminhos. Realmente, eu acredito que a chave foi um curso essencial para eu começar no conhecimento, né? Que foi ali a primeira ferramenta dessas habilidades novas.
E depois disso, a Active Masterclass foi o Vamos Fazer. E experiência dificílima, porém maravilhosa. E deu para sentir mesmo, para ver o que é preciso ainda desenvolver, o que é preciso melhorar, essa necessidade e essa importância do profissional de advocacia na preparação do cliente, né, que não é só um dia antes da audiência de mediação ou da negociação, é realmente um outro trabalho, é um outro serviço que a gente oferece. E na Active Masterclass deu para perceber com bastante realidade tudo isso daí. E agora eu já estou ali partindo para... Agora vamos na prática mesmo. Fantástico. Eu sinceramente, como eu digo, eu sou suspeita e com muita alegria, cada vez nós temos tido maior dimensão e maior acolhimento. Então, para quem está hoje aí a ver-nos, hoje em particular, está disponível a 6ª edição da Active Masterclass e também em especial hoje, porque é o primeiro dia para quem se inscrever, tem uma surpresa que eu acho que eu não vou voltar a repetir e em particular fica aí a informação e os dados de que nós na chave... enganei-me, eu disse o Active Masterclass, não é o Active Masterclass. Já vão aqui a minha vozinha de fundo vai-me aqui dizer que não é o Active Masterclass, é a 6ª edição da chave para advogar na mediação que está aberta hoje. E que hoje, em particular, para quem se inscrever, tem uma surpresa absolutamente maravilhosa que eu acho que não vou repetir em breve. Então vejam, informem-se e inscrevam-se, porque de facto, mais uma vez, nós temos aí não só surpresas como novidades e sempre no objetivo de estar cada vez mais próximos e de termos a consciência de que estamos cada vez a ser mais e que isso significa que esta mudança está a acontecer agora, não é? Ou seja, o futuro é agora. E quem não se prepara para o futuro que é agora, dificilmente vai conseguir trazer para a sua atividade, para a sua profissão, aquilo que nós sentimos, pelo menos eu considero que advogar é uma nobre profissão. E não só advogar é uma nobre profissão, como em particular aquilo que nós falamos sempre, é uma profissão que tem passado, tem presente e tem futuro. E por conta disso, tudo que nós temos é aí que mudar. Está aí a Juliana a dizer que também quer a surpresa, como é que ela faz? Vamos falar sobre isso, Juliana. É possível aí nós vermos como é que nós fazemos para os alunos que já estão em curso, sim, tá? E isso é sempre algo que eu trago. A Dani também trouxe aí que ela fez parte dessa desformatação. A Dani é uma amiga querida que eu trago sempre no coração, do Ministério Público de Minas Gerais, e que foi a minha ponte com a Alessandra. Foi uma grata e enorme surpresa eu saber quando a Alessandra me disse foi a Dani que me indicou, porque de facto aquilo que nós falamos sempre é que é nesta partilha que nós identificamos o que é a construção de um profissional. E da minha parte, vocês já sabem que eu acredito em várias coisas. Acredito na abundância, acredito na genuinidade, acredito no profissionalismo, na qualidade, no rigor, no desempenho, e que não estamos a falar de um processo romântico, nem estamos a falar de advogados ou advogadas bonzinhas nem bonzinhos. Não é? Já tivemos aí algumas, designadamente Viviane, especialista aí no nosso processo trabalhista, que é uma advogada bem aguerrida, mas que é uma advogada hoje consensual e com imenso sucesso, e é isso que nós queremos, é essa transformação, essa virada de chave. Aí vamos continuar estas jornadas. Alessandra, passo a palavra para te despedires aí de todos os que nos estão a ver.
Eu agradeço o que estão aí convite. conosco. Agradeço o convite hoje. Foi sempre um prazer conversar com você e receber os conhecimentos. Recomendo a todos que não fizeram ainda a chave, eu recomendo, porque realmente é uma transformação na mente e na carreira, né? É uma oportunidade valiosíssima. Eu agradeço também aí a Dani, né, que hoje veio assistir aqui com a gente a live, e todas as demais colegas, a Juliana, as duas Julianas, né, que participaram com a gente ali na Active Masterclass, a Ana, todas que participaram sempre também com ponderações interessantes aqui na live. E acho que é isso. Estou ansiosa para assistir as demais lives dessa jornada. Essa jornada está absolutamente maravilhosa e eu pessoalmente tenho, de facto, tido o máximo prazer de estar com cada uma de vocês. Dani, beijo especial para você, viu? E agradeço-te do fundo do coração. A Alessandra ficou não só muito motivada, como extraordinariamente orgulhosa pelo percurso que tu tens feito e pela transformação que também tu tens aí conseguido colocar na tua carreira e na tua vida, porque é disso que estamos a falar. Então agradeço do fundo do coração todas as tuas colocações, partilhas, e é isso mesmo, vamos continuar aí com o nosso trabalho. Agradeço também a todos que nos estão vendo e do fundo do meu coração um abraço fraterno e desejos de que amanhã às 11h30 aqui nos encontramos de novo para mais uma live da nossa jornada. E não se esqueçam, vão lá na página, vejam o meu vídeo, vejam... e aí, Dani, olha que tu também podes ir ver lá, tá? Então também podes fazer parte aqui da chave, porque é um pouquinho diferente daquilo que tu já fizeste. Então quem já fez formação comigo, pode ir lá ver o meu vídeo, veja as explicações do que é que o projeto é, do que ele inclui, e identifiquem-se ou não com ele. Então, são todos convidados para verem os materiais que eu divulguei, e da minha parte e da minha equipa, nós estamos à vossa disposição. Hoje o dia está fantástico, eu desejo uma ótima semana para todos, em especial para ti, querida Alessandra, e um grande beijo no teu coração também. Um beijo a todos, um beijo, Dulce. Um ótimo dia para você. Obrigada. Tchau. Obrigada. A live vai ficar no IGTV, então quem não conseguiu, a Sónia está aí a dizer que só chegou agora, vai lá e confere, ok? Beijo, tchau.